E aí, pessoal, tudo bom? Vamos então começar nossos estudos da semana 2, né, do PET 5. Nessa semana nós vamos estudar sobre impactos ambientais. Há coisas que o ser humano infelizmente faz no nosso planeta e que acaba destruindo a natureza. Vamos falar sobre como os plásticos prejudicam o meio ambiente, o desmatamento e a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então assistam esse vídeo, vejam os outros que eu mandei lá no grupo e não deixem de fazer as atividades. Vamos lá. E aí pessoal, então nossas atividades da semana 2 estão lá na página 39, onde nós vamos falar aqui sobre a sustentabilidade e a questão dos impactos ambientais provocados pela ação humana que coloca em risco o nosso planeta, não só os outros seres vivos que vivem aqui conosco, mas como a própria espécie humana. Vamos falar de alguns impactos, né? O primeiro que a gente vai falar são os plásticos, né? O plástico ele é feito do petróleo, ele é um material derivado do petróleo e ele tem aplicações em todos os lugares. Hoje em dia a gente vê plástico desde a sacolinha que a gente traz no mercado, a uma mesa, ao nosso telefone, ao tubo de caneta que a gente usa para escrever, tudo a gente vê plástico. É impossível uma casa não ter nem que seja um potezinho, alguma coisa feita de plástico, para você ver o quanto isso está espalhado na natureza. Só que o plástico ele tem um poder de poluição muito grande, porque ele demora muitos anos. São mais de 100 anos para se decompor na natureza, para ele deixar de existir e se transformar em outra coisa. Então, por isso, ele acaba causando muitos impactos ambientais na natureza, tanto poluição de solo, de água, quanto os impactos com os animais, que é o que a gente vai falar aqui. Porque o plástico ele pode soltar substâncias químicas dependendo do aquecimento, se ele ficar muito tempo no sol, tomar muito sol, chuva, cai as coisas em cima, ele pode soltar algo que vai contaminar e se envenena, isso pode fazer mal por conta do calor, do que modificou a estrutura do plástico ali, né? Então vai causar o impacto ambiental, que o impacto ambiental nada mais é do que uma alteração da natureza que vai deixar de estar numa condição boa para algo que foi modificado para ruim, né? Então o plástico ele vai fazer isso. Então aqui os impactos que a gente vê muito, principalmente em animais aquáticos, com plástico que se deposita na praia, em rios, no mar e vai acumulando. Nessa imagem aqui a gente tem uma imagem de uma das ilhas de lixo do Oceano Pacífico, né? Lá tem toda uma região com ilhas de lixo que o pessoal joga em praia e a maré leva, de rios que o rio deságua no mar e leva, vai acumulando, acumulando. Repara aqui que tem muita garrafa, muita embalagem, caixa. Assim, é muito lixo que o povo descarta, às vezes com utilidade ou que poderiam ser mandados para reciclagem e que vai acumulando. Isso na água vai poluindo a água, isso vai matando os seres vivos que vivem ali. Além disso, esse plástico ele entra em contato com animais e acaba prejudicando eles. Como você vê aqui, ó, a foca que está com esse plástico enrolado no pescoço, dependendo do material, pode cortar ela. Ou esse passarinho prendeu o bico na tampinha, você vê que tampa, ele não consegue se alimentar direito. Provavelmente ele morreu de fome. Essa tartaruguinha, provavelmente, ela quando era menor, entrou nessas coisinhas de latinha, ela foi crescendo, o plástico limitou o crescimento do casco dela, então isso atrapalhou todo o corpo dela, né? Porque dentro do casco tem o corpo da tartaruga, todos os órgãos dela. Então ela tá com um aperto aqui dentro. Isso aqui tá pequeno, mas é um passarinho morto. Eles abriram, tava cheio de plástico que ele comeu. E uma das grandes vítimas, bem famosas, né, que usa para fazer campanha, são justamente as tartarugas marinhas, porque o plástico cai no mar e elas comem isso. Porque tartaruga marinha ela se alimenta de água viva. Repara aqui nas tartarugas pegando esses plásticos aqui. Às vezes, de longe, a tartaruga ela não consegue diferenciar uma água viva de uma sacolinha. Então ela vai e come essa sacolinha achando que é o alimento dela. Então isso ela engasga, isso o plástico faz mal dentro dela. Ou como nessa imagem aqui, sufoca a coitada da tartaruga. E ela tem nariz, ela respira, ela precisa subir para a superfície para respirar. Então ela morre sufocada aqui. Igual se uma pessoa colocar uma sacolinha na cabeça, ela vai morrer sem ar. Então é isso que acontece também com o plástico.
Então, por isso é importantíssimo que as pessoas tenham essa consciência de reduzir o plástico e, quando usar, enviar para reciclagem, entrega para o catador que passa na tua rua, ou guarda, e, tipo, leva para a cidade, se morar na zona rural, para entregar para um catador, para alguém que entrega para reciclagem, ou destinar para o caminhão de lixo, mas que vá para o lixo, um depósito, mas não jogar no mar, na água, no local onde vai poluir muito mais. O lixão, por mais que é um local muito poluído, mas o lixo está fechado ali, né? Não está sendo espalhado em vários locais. A gente tem que saber destinar corretamente esse tipo de material. E a reciclagem é o melhor caminho que a gente tem aí. Outro impacto ambiental que a gente vai falar hoje é o desmatamento, que é o corte de árvores para fazer várias coisas, né? Tirou a árvore para fazer qualquer coisa com essa madeira, a gente está fazendo um desmatamento. Como eu venho falando aqui no PET, ela causa muito prejuízo e é usado principalmente na busca de terras para cultivo de alimento e para criação de gado, mineração e urbanização. Eles pegam aquela matinha, corta ela para abrir pasto, para abrir lavoura. Se é uma região que tem mina, tipo de ouro, diamante, eles cortam a árvore para cavar o solo, tirar esses materiais, para aumentar a cidade. É o motivo que faz o desmatamento, o corte de árvores. Mas ele tem que, se caso for realmente necessário, tem que ser feito com todo um cuidado, com o replantio de árvores em outros locais. Porque se você desmatar e deixar a terra sem nada plantado, só causa prejuízo. Para começar, antes de falar do solo, imagina que isso aqui era uma matinha. Quantos animais viviam aqui? Aves, mamíferos, muitos animais viviam aqui. Eles vão perder casa, eles vão perder alimento, eles vão ter que ir buscar isso em outros locais. Então, muitas vezes você vê casos de onça, lobo, de muitos animais que chegam na cidade, até de serpentes, porque o ambiente deles está destruído, eles não têm casa, eles vão procurar comida, eles acham ali na cidade ou numa fazenda. Acaba que encontra com o ser humano, dá muito problema tal, mas é porque eles estão sem casa, eles estão querendo um abrigo, eles estão querendo comida. Então o desmatamento tira animais da casa deles e quem faz isso não está nem aí com o coitado do bicho. Além disso, o solo assim descoberto, sem plantas, ele começa a estragar, ele começa a ressecar porque ele vem chuva e vem vento. Quando a gente estudou solo, a gente viu que a camada superficial ela é cheia de adubo. Isso, o solo descoberto, ele perde essa camada de adubo, ele começa a ressecar. Então você vê aquele solo bem esfarelento, você pega ele esfarela, ele vai ficando quebradiço. Inicia um processo que a gente chama de desertificação, onde vai virando um deserto mesmo, porque não tem planta que ajuda a manter a umidade do solo, que ajuda a manter a fertilidade do solo. Começa a não nascer nada, não vai nascer ali nenhuma plantinha de nada. Acontece também casos de erosão, são esses buracos que aparecem no solo. Aqui você vê que o solo está descoberto, se vem uma enxurrada aqui vai levando um pedaço de terra e abre esses buracões aí da erosão. Isso estraga o solo. Repara que nem capim, nesses matinhos aqui que a gente vê que nasce em qualquer lugar, tá nascendo aqui, porque tanto que está degradado esse solo, tanto que a erosão acabou com a fertilidade dele ali. Então é importantíssimo que todo solo tenha algo plantado ali. Muitas vezes a gente vê quando dá muita chuva, dá deslizamento de terra, muitas pessoas perdem casa. Você vê que é o quê? Aqueles morros que tiraram as plantas para construir casa. O solo ele perde a resistência porque as raízes das árvores seguram um pouco a terra. Então é importantíssimo que sempre tenha algo plantado no solo para garantir que ele fique firme, com uma boa estrutura para não dar deslizamento, não perder fertilidade. Então, o desmatamento, a queimada é outro impacto ambiental muito triste que o ser humano causa no solo, porque isso vai prejudicar, além de tirar alimento e casas de muitos animais, o ser humano vai sentir isso, porque ele não vai ter terra para plantar, ele não vai ter árvore que ajuda a dar sombra, a melhorar o clima, a liberar oxigênio no ar. E ele vai perdendo áreas de cultivo para a lavoura que ele precisa fazer para plantar a comida dele. E por último, vamos falar sobre o efeito estufa e o aquecimento global, que são duas coisas bem diferentes e que parecidas, mas bem diferentes. O efeito estufa é um efeito normal, natural do nosso planeta, que ajuda a manter o calor que vem do Sol aqui dentro. Que como ele funciona? A gente tem uma camada de gás, né, a atmosfera, que está aí no ar.
O calor vem do sol, beleza, bate, esquenta toda aqui a superfície, o chão, as casas, pedras, tudo que está na superfície. Esse calor, depois ele volta, ele sai da Terra e volta para o espaço, como se ele batesse e voltasse. A atmosfera faz o quê? Ela faz uma camada de proteção que impede que esse calor volte para o espaço. Chama efeito estufa por causa disso. O planeta é como se fosse uma estufa. Pensa naquela estufa de lanchonete que coloca coxinha, coloca salgadinho. Então, a atmosfera faz como se fosse aqueles vidros da estufa, mantém o calor ali dentro. Se não fosse o efeito estufa, a Terra seria um lugar gelado à noite. O calor ia todo embora e aqui ia tudo congelar. O efeito estufa, ele foi muito importante para a vida poder existir aqui na Terra, que manteve um calor aqui dentro para a gente poder existir. O problema é quando esse efeito estufa aumenta, que é o que está acontecendo. A poluição de fábricas, de carros, de produtos químicos, de veneno, de queimada, tudo isso aumentam os gases que a gente chama de efeito estufa, os gases que seguram o calor aqui dentro do nosso planeta. Quando isso acontece, aí que vem o problema. O efeito estufa até um certo ponto, onde ele estava controlado, ele é ótimo, é bom para o nosso planeta. Mas quando ele aumentou a intensidade dele, já veio o problema. O ser humano aumentou isso. Então agora o efeito estufa ele segura muito mais calor do que é o necessário. Então esse aumento do calor que fica aqui dentro do planeta, que é o que a gente chama de aquecimento global. O planeta como um todo esquenta. E isso não quer dizer que vai ficar só calor aqui. Não. Esse aumento do calor do planeta derrete geleira lá dos polos, isso aumenta o nível do mar, aí modifica a temperatura do mar, isso vai alterar o clima do planeta. Então, com o aquecimento geral do planeta, modifica o clima como um todo. Aí, em alguns locais pode chover mais, em alguns locais vai chover menos. Em alguns locais faz mais calor, em outros vai fazer mais frio. O clima vai ficar todo desregulado. Então, o efeito estufa exagerado causa o aquecimento global. E esse aquecimento global desregula o clima, provoca o que a gente chama de mudança climática. Por isso que é importantíssimo a gente agir para a preservação do meio ambiente, evitar poluição, reduzir o uso de carros, de automóveis, da preferência, tipo andar de bicicleta, uma caminhada, além de fazer bem para a saúde e bem para o meio ambiente, evitar de fazer queimada, de desmatar, porque as plantas, um dos principais gases que seguram o calor na Terra é o gás carbônico. A planta precisa desse gás carbônico para fazer fotossíntese. Então elas absorvem esse gás. Então plantas são ótimas para isso. Então por isso a gente não pode desmatar, não pode queimar. Tem que cuidar desse tipo de ser vivo porque é uma garantia de uma melhoria para a gente. Então a gente tem que saber cuidar do meio ambiente, não poluir, não jogar lixo em local errado, que tudo isso compromete a natureza e vai chegar o aquecimento global, todo esse desregulamento, tudo desregulado aí, que infelizmente a gente já começa a notar. A gente já vê épocas de frio, que faz calor, época de calor, às vezes faz frio, que antes não faziam. Perguntei pros pais, pros avós, eles te falam certinho. Como antigamente o tempo era diferente do que a gente vê hoje. Né? O quanto que às vezes inverno era gelado por aqui, que hoje em dia a gente passa calor às vezes no inverno. O quanto está diferente. Tudo isso, infelizmente, por causa da ação do homem que vai alterando o regime do clima aí. Entendido, pessoal? Então, agora vamos falar um pouco das atividades dessa semana, né? Para ver certinho o que está perguntando, a gente entender para fazer todas elas sem dúvida nenhuma. A número 1. A imagem ao lado evidencia o descarte incorreto de resíduos plásticos no ambiente. É uma praia nojenta de um povo que chegou lá e tacou lixo, né? Tá nem aí. Cite consequências dessa atitude para a vida marinha. O que pode acontecer para a vida dos seres vivos que vivem no mar quando esse lixo que está aqui na praia for para a água? Como que esse lixo vai prejudicar a vida desses animais? A número 2. Com base no gráfico do desmatamento na Amazônia e em seus aprendizados, responda. Então aqui a gente tem um gráfico do desmatamento da Amazônia, que vai desde 2015 e 2016 até 2019 e começo do ano 2020. A gente percebe o quanto que foi desmatado lá na Amazônia. De 3.278, você vê que vai descendo e depois sobe e muito. As perguntas a gente vai responder de acordo com esse gráfico. Letra A. Quantos quilômetros quadrados foram desmatados em 2019 e 2020 juntos?
Só olhar aqui embaixo o ano que está pedindo e copiar o valor dos quilômetros que foram desmatados. Letra B. Quais atividades humanas contribuem mais para o desmatamento da Amazônia? Por que eles cortam as árvores lá da floresta? Eles cortam por maldade ou eles querem fazer algo naquela terra e para isso eles precisam tirar as árvores? Enfim, não deixa de ser uma maldade ali, né? Mas enfim, por que eles desmatam a Amazônia? Para quê? Letra C. O desmatamento pode reduzir a biodiversidade animal e vegetal de um ecossistema, né? O desmatamento vai reduzir a diversidade de animais e plantas que vivem ali. Você vai explicar isso. Por que quer dizer isso? Que o desmatamento reduz isso? Quando você corta a árvore, o que de mal ela faz para os animais e para as plantas que vivem no lugar? E a número 3. Devido ao aquecimento global e à consequente diminuição da cobertura de gelo do Ártico, que é lá o Polo Norte, aumenta a distância que os ursos polares precisam nadar para encontrar alimentos e eles acabam morrendo afogados devido ao cansaço. O bicho lá, o urso, ele não vai achando alimento para ele, ele fica andando, nadando, por fim ele cansa demais e o coitado morre de fome e cansaço. A situação descrita acima nos leva a concluir que tem que marcar a alternativa correta. Na letra A diminuição do gelo no Ártico causa o aquecimento global. É o gelo diminuir que causa o aquecimento do planeta? B. O efeito estufa causa o derretimento da geleira e ameaça a vida dos ursos. É o efeito estufa que vai causar esse derretimento e, consequentemente, ameaça o urso? C. Os ursos polares são seres vivos ameaçados de extinção pelo aquecimento global. O aquecimento global prejudica esses animais, os ursos polares, a ponto de causar extinção neles. E letra D. O aquecimento global causa perda de biodiversidade somente nos polos. Só no Polo Norte e no Polo Sul que o aquecimento global destrói os seres vivos. Em outros lugares do planeta ele não faz isso. Escolher a melhor alternativa aí é apenas uma correta e responder certinho. Entendido, pessoal? Qualquer dúvida, lembra, é só me chamar. Sempre assistir esse vídeo, os outros que eu mando lá no grupo, não fica com dúvida, que esse é um assunto muito importante para a gente tomar muitas lições para a gente levar para o nosso dia a dia, para cuidar do nosso planeta. Certinho? Então até mais.